Debates remotos. Gostaria de vincular, como vinculamos todas as semanas, de que as posições que as pessoas estão a defender neste debate certamente não vinculam as suas perspectivas pessoais na totalidade. Começando com o primeiro discurso, chamo então o Primeira-Ministra. Muito obrigado. Senhor Presidente, o cerne desse debate é qual tipo de Estado potencializa mais sua lógica nacional e consegue melhorar-se per si, mantendo a ordem e sua segurança. Dentro do primeiro governo, nós acreditamos que a função do governo, do Estado, é zelar pelo contrato social. Esse contrato, ele resguarda a ordem e a segurança. Qualquer coisa que diz respeito a ganhos relativos no sentido financeiro, o Estado não deve entrar, porque a partir do momento em que ele entra, há uma deturpação das funções do Estado. Reduzir a pobreza só ocorre, e se ocorrer, por meio não do governo, mas do mercado. E quando o governo tenta se intrometer nisso, ou ele piora as condições, ou ele diminui a qualidade de vida. Veja, no primeiro governo, nós defendemos o Estado mínimo. O Estado mínimo é mutuamente excludente com a visão da social-democracia, porque nela há uma confusão entre a finalidade de redistribuição de renda, entre a finalidade de recursos assistencialistas para as populações mais querentes, o que nós não acreditamos aqui, porque a partir do momento em que nós temos essa visão, nós defenderíamos o Estado como um agente, e ele não mais estaria no cerne de zelar pelas suas igualdades. E veja, no sentido dos demais, a primeira oposição pode trabalhar, mas eles não têm igualdade econômica. Essa igualdade que nós zelamos aqui é igualdade jurídica perante aos olhos do Estado. Então, o Estado não deve ajudar mais uma população só por ela estar na linha da pobreza. Quem faz isso são, de fato, as lógicas do mercado, que com o passar do tempo vão se adequando cada vez mais a uma situação que vai acabar levando a uma certa a um certo desenvolvimento que é melhor para essa população. Ou seja, no cenário da oposição, quando o Estado ele é assistencialista social-democrático, nós temos uma dicotomia entre classes. E constantemente essa lógica da dicotomia entre classes, no sentido político da função do Estado, gera efeitos backlashes muito grandes, como é o caso do Brasil, em que a gente tem uma divisão entre o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do ex-presidente Lula, e o PSL, que é o partido Jair Bolsonaro. Então, essa briga entre ricos e pobres, ela não contribui para a lógica da função da política e para o desenvolvimento do Estado, mas sim gera brigas que não levam ao nosso desenvolvimento e fica até feio lá fora. Mas, para além disso, a gente precisa entender aqui que quando o Estado deturpa essa função primordial, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba levando a uma burocratização e corrupção sobre uma mácula de levar à igualdade. Veja, a oposição pode até defender que o Estado deve fazer isso, mas ela não pode negar que a partir do momento que o Estado faz isso é mudado. Mudado como? Primeiro, o ônus de desregular o mercado no sentido de que ele se regula sozinho. E segundo, o assistencialismo e o falso desenvolvimento. O que é esse assistencialismo e o falso desenvolvimento? É a ideia de que por meio dos governantes, os governantes usam isso no sentido populista. Então, eles usam essas ideias de redução da pobreza não para melhorar nada, mas sim para se sobressaírem. Isso leva a governos que permanecem no poder muito mais tempo, como é o caso da própria Venezuela, onde o Chávez e agora o Maduro, eles se perpetuaram no poder sobre essa falsa mácula, deturpando as funções do Estado e, na verdade, se legitimando dentro dessas instituições. Ou seja, é quase uma ingerência do Estado no sentido de usar isso para angariar a população para si e, na verdade, se manter no poder por um longo prazo, sendo cada vez mais corrupto e cada vez mais desonesto, o que leva a um ônus muito grande para a economia, afasta investimento e só piora a nossa situação econômica. Mas antes disso, Miguel. O que é pobreza relativa? Certo. A pobreza relativa, nós vamos considerar dentro desse debate aquela pobreza no sentido de não abaixo da linha da miséria, a gente não está falando aqui de miseráveis, mas acima da linha da miséria já se teria instituído a pobreza relativa. Então, as classes E, D, já seriam dentro desse sentido de pobreza relativa. E dentro desses, nós não deveríamos combater nenhum tipo de desigualdade, porque nós acreditamos que o mercado o fará e se o fizer, e nós acreditamos que se o Estado fizer, será mais danoso. Mas o que a gente defende aqui é que a desigualdade não é um problema. Desigualdade não é um problema.
A gente precisa entender que os governos, os estados nacionais, eles hoje competem no cenário de globalização. E eles competem entre si. Então, a partir do momento em que a gente cria essa negligência do estado assistencialismo, a gente cria um desincentivo para as empresas, a gente cria um desincentivo para o mercado e a gente até mesmo acaba afastando investimentos. Porque esse estado, que não é estado mínimo, esse estado que se mete muito na economia, ele já não é bem visto pelo mercado e pela própria lógica da globalização hoje, como a gente vê em exemplo Venezuela, Cuba, Rússia. E no nosso cenário, quando a gente olha pela lógica de países que, embora tenham desigualdade de renda grande, mas são muito produtivos e têm uma qualidade de vida superior a esses que eu citei previamente, como o Japão e os Estados Unidos, a gente acaba dando dentro do mercado a liberdade para o mercado se desenvolver e ajudar a melhorar a economia. Com a intervenção estatal, a gente joga num jogo de soma zero. O que é? É basicamente uma ideia de que o Estado tem que intervir, de que o Estado tem que fazer isso, que o Estado tem que redistribuir, como se a riqueza fosse algo inerente, quando na verdade ela não é. Existe um processo de criação para gerar riqueza. Então, a Apple concentra riqueza, mas existe uma criação dentro dela que é benéfica para o país, que gera empregos. No cenário onde a gente não fomenta que essas empresas existem, que a gente não dá essa liberdade para que essas empresas existam, para que esse mercado se desenvolva cada vez mais, nós saímos perdendo. Por que nós saímos perdendo? Porque sem incentivo, esses países, principalmente quando a gente olha para a lógica de desenvolvimento nacional, até mesmo no terceiro mundo, eles não vão ter essa capacidade do governo de fato se postar como um agente que deixa de fato o mercado se regular, os desenvolvimentos acontecerem, que não vai ficar gastando dinheiro, investindo em papel moeda. Muitas vezes a gente sabe que uma das ações que esses governos levam é inflacionária, no sentido de cada vez mais deixar com que essas ações se desenvolvam e ficar imprimindo papel moeda e gerando crises e dívidas que só prejudicam o país e as empresas que estão lá dentro. Nós acreditamos que é mais benéfico que a gente, de fato, permita que eles cresçam, que eles deem margem para que esses países se desenvolvam cada vez mais. E nesse cenário, a gente precisa entender que um grande impacto vem principalmente nos países subdesenvolvidos, que eles passam, hoje eles são muito cobrados por essa lógica de diminuir as desigualdades, a pobreza relativa, mas a partir do momento em que eles fazem isso, num cenário de eles ficam perdendo para países mais ricos. No nosso cenário, ao não fazerem isso, ele atrai mais investimento, ele dá mais margem para suas empresas crescerem, para desenvolver tecnologia, coisas do tipo. E mais, com essa lógica do desenvolvimento da indústria nacional, ou até mesmo da atração de investimento, a gente tem um cenário de mais empregabilidade. Nós acreditamos dentro desse governo que melhor que o assistencialismo, no bom e velho ditado, melhor do que dar o peixe a ensinar a pescar, são os empregos e a qualidade que essa população pode ter oriunda no longo prazo dos empregos e do desenvolvimento nacional. Então, a partir do momento em que a gente mantém a função do Estado mínimo, a gente mantém essa lógica não deturpada do Estado, a gente, numa métrica de longo prazo, a gente tem um efeito muito maior, até mesmo para tirar essas pessoas dessas faixas de pobreza que vocês querem e para potencializar os ganhos em relação a outros países que já estão no cenário competitivo. No caso de vocês, a gente tem um agravamento da corrupção, do assistencialismo e até mesmo no sentido de deturpar a lógica de igualdade dentro do Estado. Por todas essas razões, orgulhosamente, proponho. Algumas respostas ao primeiro governo. O primeiro governo entra aqui com a ideia, começa por não dizer o que é pobreza relativa, não tem nada pelo POI, mas eles tentam colar aqui uma ideia de Estado mínimo e de direitos negativos. O que é que são direitos negativos? São direitos cuja existência existe simplesmente se tu não mexeres neles e impedir outros de mexer. Por exemplo, o direito à vida ou o direito à propriedade privada. São diferentes dos direitos positivos, como por exemplo o direito à educação, o direito à saúde, em que para alguém ter direito a eles, o Estado tem de fazer alguma coisa. Agora, eles realmente desconsideram totalmente aquilo que é a evolução do papel do Estado. Esta ideia de Estado liberal mínimo é uma ideia antiquada que acabou, começou na Revolução Francesa e acabou em cerca de finais do século XIX. Hoje em dia, a ideia vigorante é a ideia, efetivamente, de um Estado social e mesmo que não fosse, eles teriam de provar como é que, simplesmente, por princípio, para se cumprir esta ideia de Estado mínimo e de ser fiel ao papel daquele Estado que já acabou e que é apenas um dos modelos suscetíveis de Estado, é preferível desconsiderar a vida da maioria da população. Mas vamos lá. Eu ainda vos respondo que, quanto a esta questão que eles tentam aqui colar dos países mais pobres diminuírem a desigualdade internamente a custo de perder competitividade perante os outros países, ou seja, uma análise de curto prazo versus longo prazo, eles realmente não explicam como é que isto acontece. Era sim ótimo que os países subdesenvolvidos conseguissem contrariar as suas taxas de desigualdade, que são algumas das maiores do mundo, e reparem como é que a Angola, por exemplo, já tem esta desigualdade extrema, o Estado já não faz nada e mesmo assim não é por a Angola ter lá uma família de elite que controla o país todo e que se autobeneficia que a Angola se consegue tornar competitiva perante o resto do mundo. Quem diz Angola diz até outros países, como por exemplo
sei lá, tipo Moçambique, ou até Brasil, desculpem. Bem, pobreza relativa é então teres o mínimo necessário para subsistir, mas não teres o necessário para integrares no sítio onde vives e levares a cabo um estilo de vida coadunante com o teu status ou classe profissional, ok? E eu vou-vos trazer basicamente 2 pontos. Um ponto de percepção intercomparativa do privilégio e um ponto de boicotamento da ascensão social, mobilidade, perspectivas de futuro e esperança. Vamos ao primeiro ponto. O que é a percepção intercomparativa do privilégio? É uma ideia muito interessante, eu vou tentar explicar o melhor que posso. Isto é a ideia de que o teu bem-estar pessoal depende não apenas, bem-estar e autoestima, não apenas do teu conforto e da tua posição intrinsecamente e objetivamente consideradas, mas da comparação que tu fazes entre o teu conforto e a tua posição e estatuto no mundo e a distância entre isso e o conforto da população média e do topo da pirâmide possível, ok? Vamos tentar tornar isto um pouco mais concreto. Se bem que se eu não conseguir, o Brandão vai, por favor, fazê-lo. Imaginem. Quem é que vocês acham que se sente melhor e com mais autoestima? Por exemplo, um líder tribal de uma tribo qualquer da Papua Nova Guiné, tipo, que vive um estilo de vida muito duro, em que ele não tem vacinas, tipo, provavelmente vai ter doenças, feridas, cortes, literalmente todos os dias tem de lutar para sobreviver. O padrão de vida dele é muito baixo, mas na sociedade que ele conhece e que ele tem como a totalidade do universo, ele sente-se muito bem porque ninguém está melhor do que ele. E esta análise comparativa é extremamente importante para a autoestima e para o sentimento de pertença, integração e não exclusão do indivíduo. Agora comparem a autoestima daquele gajo da tribo, tipo, caça todos os dias, tipo, vai com os seus amigos a ver se arranja um animal. Se calhar vários deles cortam pernas e tipo, perdem membros e estraçalham-se, mas tipo, vivem felizes, percebes? E têm aquela ideia de eu sou o maior da minha aldeia. Comparem este gajo e provavelmente a maneira como ele se sente intrinsecamente para ele e a felicidade dele e que ele consegue espelhar e transmitir às pessoas próximas com um indivíduo de classe média-baixa que vive numa grande metrópole, se calhar até tem acesso tipo, a alguns medicamentos e cuidados mínimos, mas se sente um autêntico falhado, não capaz desta vida, porque ele vê milhares de pessoas à sua volta a viverem um estilo de vida muito superior ao que ele vive. Tipo, e basicamente, aquilo que eu tento colar aqui é uma ideia de que eu acho que o burden da oposição é justificar porque é que esta pobreza relativa, que é uma pobreza, ou seja, não extrema, uma pobreza que não compromete a sobrevivência do indivíduo, porque é que mesmo esta pobreza relativa deve ser, eu já dou pio abaixo, alvo de intervenção do Estado, ao custo, claro, dos impostos. Impostos esses que são um mecanismo que nós muito louvamos de distribuição e de combate à desigualdade social. E sim, nós aceitamos que para estas pessoas que vivem em situações de pobreza relativa terem ações específicas do Estado, eu estou a falar, por exemplo, em professores precários que têm o suficiente para sobreviver, mas que estão a viver em grandes cidades onde o dinheiro mal chega para pagarem a renda e têm de viver uma vida tipo, altamente restrita, tipo, sem conforto nenhum, em completa ansiedade, e depois o Brandão vai trazer melhor como é que isso afeta as suas dinâmicas familiares numa perspectiva altamente micro. Tipo, estes professores merecem uma ajuda, por exemplo, e como eles, outras profissões, porque mesmo que eles consigam estar a sobreviver, não apenas isto está a afetá-los psicologicamente, porque está a fazê-los sentirem menos autoestima, mais ansiedade, etc. E tipo, não me venham aqui com a ideia de que o professor deve ser empreendedor, tipo, nós sempre vamos precisar de professores e convém que lhes paguemos. Nós achamos que é preferível, sim, algumas pessoas, nomeadamente as mais ricas, porque nos impostos progressivos é mesmo isso que acontece, tu pagas uma taxa superior consoante o teu património e salário. Achamos que é preferível para compensar este burden e aceitamos este trade-off, mesmo que não seja pobreza extrema. Agora, antes de eu falar da ascensão social, mobilidade, perspectivas, pior é respondido, tipo, perspectivas de futuro e a ideia de esperança. Repara, mesa, como a tua ascensão social está dependente de tu teres acesso a ferramentas de empoderamento pessoal, profissional e emocional adequadas, não em abstrato e de maneira objetiva, mas sim adequadas às exigências do contexto concreto em que tu vives, ok? E um contexto em que tu és pobre de maneira relativa é um contexto em que tu provavelmente já não tens acesso a estas ferramentas e muito mais dificilmente terás acesso em passar estas ferramentas para os teus filhos, ou seja, ceteris paribus, na maior parte dos cenários, eles têm de nos dar análise a mostrar como é que isto acontece. A maior parte das pessoas que vivem pobreza relativa, que é um stakeholder altamente vulnerável, como eu já expliquei, provavelmente terá muita dificuldade em combater isso. Ou seja, estas pessoas, tipo, não apenas para elas vão passar uma vida má, como os seus filhos provavelmente vão ser afetados pela incapacidade delas, enquanto pessoas, de viverem assim.
comprometendo a ascensão social, e quando tu comprometes a ascensão social, aumentas a desigualdade, que nós já mostramos através da ideia de interpercepção do privilégio. A desigualdade por si é má, ou seja, há aqui uma ideia de que, mesmo que as pessoas, a parte mais baixa da pirâmide viva, tipo, um bocadinho melhor no cenário deles, se isso trouxer, e isto é o melhor cenário deles, que eles não mostraram ainda como é que acontece, se isso for ao custo de uma desigualdade muito maior, tipo, nós altamente condenamos e achamos que a desigualdade por si é algo abominável e que não deve existir, porque simplesmente tem esta ideia de descompensar. Ok, a responder àquilo que é o caso da primeira oposição. Basicamente eles falam sobre como nós temos de defender aquilo que são pessoas que se vão sentir falhadas por não terem qualquer tipo de rendimentos. Reparem como isto não é o debate. Aquilo que nós temos de defender e aquilo que eu vos vou defender é como nós não temos de manter estas pessoas no lixo, mas que o debate é sim sobre como é que há mais ascensão social. Se é a partir do momento em que tens o Estado a defender isto só por si, ou se é a partir do momento em que nós retiramos o papel do Estado e metemos esse papel no mercado livre. Eu vou-vos explicar como é que esse mercado livre é muito mais eficiente a fazer este papel que não deveria ser do Estado. Ok? Mas mesmo se for isto, mesmo se tipo, eles têm de provar porque é que pobreza relativa é igual a má. Porque reparem que o caso todo do Miguel só acontece a partir do momento em que estas pessoas vivem quando não têm as suas necessidades básicas tipo, totalmente adquiridas. Ou seja, tu a partir do momento em que consegues ter algo para comer, em que consegues ter algo para viver, tipo uma base sólida na tua sociedade ou whatever, é muito mais provável que tu consigas se sentir feliz, até porque as pessoas que estão à tua volta, as pessoas com quem tu convives, também estão dentro da mesma situação, porque tipo, tu vives em zonas que também são relativamente pobres, porque se estiveres nessa situação é essa a tua realidade. E portanto todo o caso do Miguel sobre como tu vais estar constantemente a ser tipo, a olhar para outras realidades, tipo, não interessa muito nesta situação. Mas agora passando para o meu caso, tipo, basicamente aquilo que eu vos vou dizer é que, primeiro, como é que esta tentativa do Estado acontece no status quo em maior parte do mundo? A maior parte tipo, o status quo, aquilo que nós vemos atualmente, e o maior problema tem a ver com grandes empresas a dominarem o mercado, ou seja, grandes empresas que levam à ineficiência do mercado só por si, que levam a menor qualidade de vida da população, e esta é a razão pelo qual há desigualdade. É porque tens estas grandes empresas a conseguirem o capital todo, estes grandes empresários ou whatever a manterem o capital e não redistribuírem o capital. Porquê é que nós dizemos que o governo é extremamente ineficiente a reduzir esta pobreza relativa e a conseguir atacar estas grandes empresas, e não devia ser o governo? E porquê é que isto vai mudar? Porque reparem, a única forma de nós conseguirmos reduzir esta desigualdade é através de regulação sobre estas próprias grandes empresas. Estamos a falar de regulação, como por exemplo imposições sobre estas empresas, para elas conseguirem garantir mínimos como por exemplo qualidade de infraestrutura mínima, limitar as quantidades de produção, ou então criação de impostos gigantescos sobre estas próprias empresas. Qual é que é o problema disto? O problema disto é que isto não afeta só estas grandes empresas, afeta também todo o resto do mercado, todo o resto da indústria onde isto se insere, e segundo, que não tem grande impacto sequer sobre estas empresas. Reparem, porque é que isto não tem grande impacto? Primeiro, porque os próprios reguladores que fazem este tipo de regulação, os próprios reguladores que vão contra estas grandes empresas, são na generalidade, reparem, para ser regulador sobre uma indústria tens de ter algum tipo de experiência. Isto significa que são pessoas que trabalham nesta área, são pessoas que têm algum incentivo em continuar a trabalhar nesta área durante os próximos anos que vêm, e que portanto têm um incentivo perverso para não fazerem este trabalho tão bem dentro daquilo que é a realidade do Estado. Ou seja, a partir do momento em que são pessoas da mesma área, que são profissionais desta mesma área, têm incentivos a manter o controle das grandes empresas, têm incentivo a não tomarem decisões tão más para estas próprias grandes empresas, e nós vemos isto até a partir do momento em que grande parte dos antigos reguladores nos Estados Unidos ou whatever acabam por trabalhar em grandes bancos, porque realmente tipo, existe este contrato, entre aspas, entre estes bancos e entre estes reguladores, a partir do momento em que se conseguimos garantir que os reguladores não fazem tão mal às empresas, então têm um trabalho garantido, e isto é um incentivo perverso para que estas regulações tenham sequer impacto no status quo. Mas mesmo que estas regulações aconteçam, tipo, mesmo no nosso pior caso, aquilo que nós temos é que isto continua a ser mau. Porquê? Porque a partir do momento em que são criadas estas limitações, elas têm impacto em todas as outras empresas mais pequenas no mercado. São empresas pequenas que podiam fazer algum tipo de competição face a esta indústria, ok? E isto é a base do nosso caso, que é esta competição é essencial para haver algum tipo de melhoria da população, e este é um mecanismo essencial que o Estado não consegue fazer para garantir que há mais ascensão das classes mais baixas, que não conseguimos fazer no lado da casa deles, ok? Então, aquilo que nós dizemos é que estas pequenas empresas, a partir do momento em que estão limitadas dentro das mesmas regulações de mercado que são impostas pelos Estados, que é isto que em grande parte é feito, elas deixam de poder estar dentro do próprio mercado, deixam de poder fazer competição, porque agora estão não só a receber
a serem atacadas, entre aspas, por estas grandes indústrias, por estas grandes empresas, mas também pelo Estado devido às regulações que são tipo um backlash sobre estas pequenas empresas. Então, porque é que o nosso lado é melhor? Como é que nós conseguimos mudar isto? Porque, reparem, do lado deles, a única coisa que eles fazem é fazer com que o Estado esteja sujeito a estas grandes empresas. Ou seja, eles estão tipo, basicamente uma chain ilimitada em que nunca vão conseguir escapar no longo prazo e que isto vamos estar sempre atrás destas grandes empresas, só vai piorar. E eles nunca me conseguem mostrar como é que isto não vai acontecer. Aquilo que nós dizemos é que o mecanismo de ascensão social vem desta competição e que, portanto, o Estado é ineficiente a garantir que estas empresas zelem só por si pelo bem-estar da população e que, portanto, é muito mais eficiente deixar que o mercado livre deixe e que funcione e que exista a ascensão de novas empresas que façam face a estas grandes empresas e que vão lentamente chipping away aquilo que são os seus benefícios e conseguir fazer com que cheguemos a um nível ideal social ou whatever. Antes de eu continuar, segunda oposição, tem algum POE? Não? Ok. Então, continuando, aquilo que nós mostramos é que nós temos, no mínimo, maior facilidade de ascensão de novas empresas e de competição, e isto só por si é bom, porque nós conseguimos um impacto muito maior do que o impacto que é aquilo que a oposição vos traz, que não é nenhum, eles nunca me trazem qualquer tipo de extensão e argumentação sobre isto. E, portanto, aquilo que nós temos é uma possibilidade de fazer o break desta chain que prende o Estado a um interno catching up com estas empresas, ou seja, nós temos uma forma minimamente eficiente de conseguir aumentar o bem-estar através da competição. O que é esta competição e como é que esta competição funciona? Reparem, sei lá, ter uma pequena empresa a conseguir desenvolver um produto nicho que estas grandes empresas não iriam conseguir, não iriam ter a ideia, por exemplo, de conseguir desenvolver, é só por si boa, porque está a retirar parte da procura esta grande empresa. Nós dizemos que a partir do momento em que isso acontece, existe uma perda de poder destas grandes empresas. Nós acreditamos que isto talvez não seja assim tão impactante a curto prazo, mas a longo prazo, a partir do momento em que temos várias empresas a fazer isto, várias mentes brilhantes e vários empreendedores a conseguirem fazer isto, que nós vamos conseguir lentamente retirar o poder destas grandes empresas e conseguir dar mais empregos a mais pessoas, conseguir reduzir os preços dos bens e conseguir fazer com que mais pessoas consigam de facto aceder a estes produtos. Reparem, a partir do momento em que nós conseguimos reduzir estes preços dos bens, nós estamos só por si a reduzir também a desigualdade de rendimentos, porque estas pessoas agora conseguem, com o mesmo nível de rendimento, mesmo assumindo que o nível de rendimento não aumenta, conseguem só por si continuar a consumir mais bens e, portanto, uma maior qualidade de vida. E, portanto, aquilo que nós vos trazemos no final e no comparativo é que nós vos damos uma possibilidade de ascensão social através de competição que não existe do outro lado, porque o outro lado requer algum tipo de imposição de regulações que vão contra toda a indústria, e esta indústria inclui também as pequenas empresas que vão ser afetadas, e a partir do momento em que as pequenas empresas são afetadas, isto é completamente horrível, porque não temos competição e estamos num ciclo vicioso que nós só no governo conseguimos destruir. Muito obrigado. O primeiro governo escolheu ficar automaticamente fora deste debate quando escolheu duas métricas: A que ganha quem provar que é perpetuada mais ordem social, e B, que é que garante a maior concorrência de mercado. Pois bem, todo o discurso do Ravi veio provar que ele não compreende nada do que é direito à concorrência e nada do que é a concorrência em si. Pois, meus amigos, a regulamentação do Estado e a intervenção do Estado existe perfeitamente para manter a concorrência e para manter as pequenas empresas funcionais. A tua lógica de utopia da ascensão social acontece muito mais facilmente no mundo em que há uma regulamentação estatal, porque, efetivamente, a preocupação dos mercados, e, por exemplo, no caso da União Europeia e até no caso que acontece nos Estados Unidos, é impedir o estabelecimento de posições dominantes nas quais os grandes gigantes empresariais consomem constantemente as pequenas empresas. E coisa que vocês parecem ignorar é que os impostos são uma coisa progressiva na grande maioria dos casos e adequadas ao tamanho para evitarem que efetivamente se criem grandes mergings e aquisição de conhecimento. As vossas grandes mentes empreendedoras dificilmente se ingram no vosso mundo de falsa meritocracia a partir do momento em que são em grande parte as suas invenções adquiridas, copyrighted, ou efetivamente merged, eles perdem todo e qualquer controle do produto por causa dos grandes gigantes pré-estabelecidos que não são controlados, que não são apanhados. Nós admitimos, ao contrário de vocês que não fazem o worst case scenario, que mesmo neste mundo de facto há corrupção e que mesmo neste mundo os reguladores têm um interesse em manter, efetivamente, a perpetuação dos seus interesses e dos seus empregos, mas não obstante, não deixa de ser alguma regulamentação. Regulamentação essa que dificilmente afeta as startups e dificilmente afeta as pequenas empresas, que já têm dificuldades que cheguem e ainda estão aqui a ser absorvidas. Portanto, se vocês querem falar de regulamentação, por favor, eu peço-vos que sejam razoáveis e sejam minimamente comparativos, porque, Ravi, escolheste desperdiçar 5 minutos a falar de uma ótica concorrencial que não acontece, que não acontece assim na realidade. A vossa lógica também, que vocês apresentam até agora,
de que a ordem social é o mais importante neste debate, também falha brutalmente. A partir do momento em que vocês estabelecem que a estabilidade financeira também garante essa questão, os ganhos financeiros, tipo, porque nós temos... desculpem. É que a perpetuação da ordem depende do equilíbrio dos ganhos financeiros ou das pessoas, ou seja, do seu bem-estar, das suas necessidades básicas e da sua subsistência. Vocês assumem que os países que têm uma regulamentação de mercado, efetivamente vão alienar outros. O que não é verdade. Basta olharem para o caso da Venezuela, que vocês falam tão mal. Durante muito tempo, eles fazem negócios com base no petróleo e etc. Isso só não acontece. E só deixa de acontecer por questões mais geopolíticas e não pela sua política económica. Tem a ver mais com o regime que o gera e com hostilidades de relações internacionais. Isto, mais uma vez, mostra que vocês analisam apenas o vosso worst case scenario e apenas o nosso worst case scenario e o vosso best case scenario única e exclusivamente. E basta vocês perspectivarem uma coisa. Toda a vossa noção de empreendedorismo e das pessoas se engrarem, das pessoas terem uma ótica de ascensão social, deixa de existir a partir de um sistema que nem sequer lhes garante, na grande maioria dos casos, a hipótese de subsistirem ao final do dia, especialmente quando há já uma desigualdade tão grande. Ou seja, tu estás a falar de um ambiente familiar, como o Miguel caracteriza muito bem, de muitas pessoas, que vivem em questão de pobreza relativa, e essa pobreza relativa, mais uma vez eu tenho que vos apontar, que está altamente mal estruturada. A partir do momento em que vocês assumem que estas pessoas só vivem dentro das suas zonas em contato com outras pessoas pobres. Essas pessoas vão para os centros das cidades, estas pessoas vão trabalhar, estas pessoas têm um pico de comparação, especialmente porque a sociedade é globalizada e a sociedade é grande. Ou seja, toda a noção e toda a construção que o Miguel faz da letargia e do afastamento é efetivamente consumada a partir do momento em que há contacto com outros seres humanos, é esse 1% da população que está tão melhor. E o stakeholder que o Miguel traz ao de cima, que são estes stakeholders altamente vulneráveis, das pessoas que precisam deste apoio, é ainda mais premente e ainda mais relevante. Porquê? Porque, efetivamente, estas constituem o grosso da população. E, efetivamente, a ideia de 1 versus 99% é real. Porque, efetivamente, esta é a grande maioria da população. E estamos a falar de pessoas que têm, tendencialmente, 6 familiares mais tremidos, porque, além de terem a preocupação de só terem para comer e, efetivamente, terem pouco tempo para mais, isso faz com que eles não tenham tanto tempo para se dedicar aos filhos, porque estão mais preocupados em trabalhar, porque vivem com uma pressão constante, porque vivem com um stress constante. E nós admitimos estas dificuldades e admitimos que o mundo não é perfeito. Mas, pelo menos, nós garantimos que eles estão vivos ao final do dia para, no pouco tempo, terem a chance de, efetivamente, de serem empreendedores e trabalharem. Vocês assumem que o empreendedorismo há de vir uma mágica circulação de dinheiro que, efetivamente, vai ser esticada magicamente a toda a gente e que vai garantir a criação de grandes empregos de blue collar, meus amigos. Grande parte das pessoas que estão nesta situação de pobreza relativa não conseguem sequer chegar ao ensino superior, pelo que não vão conseguir trabalhar nas grandes empresas e nos grandes gigantes emergings que se vão esticar. E mesmo que isso aconteça, e mesmo que nesse vosso best case scenario que se criem essas empresas, eles nunca vão conseguir ter acesso a cargos com salários condignos, pelo que a diferença não vai ser grande coisa. Pelo menos nós, e garantimos que os poucos que eles vão conseguir, o pouco que eles têm, lhes garante o mínimo de sobrevivência e o mínimo de estabilidade. No vosso caso, que é um gamble de que 2 ou 3% vão conseguir subir para os outros 97% dos 99% ficarem à fome, causa social unrest, causa social disorder. E o Estado, acima de tudo, deve garantir o bem-estar dos seus cidadãos. Deve garantir a ordem, deve garantir o equilíbrio, deve garantir o progresso. E, efetivamente, nesse sentido, o Estado, com os impostos e com a regulamentação e com a garantia deste mínimo de pobreza, efetivamente consegue que as pessoas, apesar destas dificuldades todas que passam, tenham um ponto comparativo e consigam minimamente perspectivar-se. Se não houver ninguém na segunda OP, Ravi, se houver alguém na segunda OP. Ok. Repara, nós não temos de dizer que desigualdade é naturalmente bom, isto é um burden gigante. Aquilo que vocês têm de dizer é porque é que vocês têm de dar um mecanismo do porquê de ser o Estado e como é que ele é particularmente eficiente. Gabi, por amor de Deus, a questão é que vocês não mostram como é que conseguem causar uma mudança palpável. Vocês, fazem um caso inteiro do que é hipotético, do que é que pode acontecer e como é que isto magicamente vocês fazem um salto lógico brutal para uma melhoria social. O que nós conseguimos explicar é que, necessariamente, o Estado, por meio deste mecanismo que é ineficiente e que, se calhar, tem todos os seus defeitos e todos os seus problemas, consegue manter o mínimo de estabilidade, consegue manter o mínimo de equilíbrio no qual as pessoas conseguem sequer sobreviver, nos quais as pessoas conseguem efetivamente perspectivarem-se em relação aos outros. Ou seja, meus amigos, o que nós tínhamos que provar aqui, acima de tudo, era, dentro da vossa métrica aqui apresentada, onde é que há mais probabilidades de ordem social, e eu acho que existe muita mais probabilidade de ordem social no mundo no qual as pessoas têm garantias de que pelo menos conseguem comer ao final do dia e quando têm essas necessidades básicas asseguradas, garantidamente, pelo menos vão conseguir preocupar com isso, quando têm essa base comparativa com os outros
e sabem tipo, que efetivamente há pessoas a viverem melhor e têm essa drive em quererem competir com eles, porque podem ser ao luxo de fazer isso, podem ser ao luxo de querer investir mais nelas e não apenas tipo, acreditar e rezar que tenham sorte e esperar por uma melhoria económica. E além do mais, tipo, nós conseguimos provar porque é que a vossa toda a lógica da concorrência e que o mercado vai funcionar muito melhor não é necessariamente verdade. Pelo contrário, acontece mais do nosso lado. Ou seja, porque a primeira OP não debate em nada a não ser no seu best case scenario, porque a primeira OP não faz uma questão comparativa connosco e porque nós provamos que aqui há uma garantia de maior ordem social, de maior proteção deste stakeholder altamente vulnerável que deve ser considerado mais importante porque constitui o grosso da população e a sua revolta e a sua insatisfação necessariamente repercute sem ordem. E porque acima de tudo nós conseguimos provar que há maior empreendedorismo, maior funcionamento do mercado aqui, a primeira oposição claramente ganha este debate e fica o desafio aos outros para fazerem melhor.